A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Retirado de um caderno de meditações do Padre Pio de Pietrelcina. Ó Espírito Divino, iluminai-me a inteligência, inflamai-me o coração enquanto medito na paixão de Jesus. Ajudai-me a penetrar nesse mistério de amor e sofrimento de meu Deus, que feito homem sofre, agoniza, morre por mim. Ó Eterno, ó Imortal, descei até nós para sofrer inaudito martírio, a infame morte sobre o madeiro em meio de insultos, impropérios e ignomínias, a fim de salvar a criatura que o ultrajou e continua a atolar-se no lodaçal do pecado. Deleita-se o homem no pecado e por causa dele Deus está mortalmente triste. Os tormentos de crudelíssima agonia o fazem suar sangue. Não posso penetrar neste oceano de amor e de dor sem a ajuda de vossa infinda graça, ó meu Deus. Franqueai-me acesso ao mais recôndito escaninho do coração de Jesus, para que possa então participar do travor que o conduziu ao Horto das Oliveiras, até as mesmas portas da morte, para que me seja dado consolá-lo no seu extremo abandono. Pudesse eu unir-me a Cristo, relicto do Pai de si mesmo, a fim de com ele expirar. Maria, Mãe das Dores, permiti siga eu a Cristo Jesus e participe intimamente de sua paixão e de seu supremo sofrimento. Ó, querido anjo da guarda, velai para que as minhas faculdades se concentrem todas na agonia de Jesus e nunca mais dele se desprendam. No termo de sua vida terrestre, depois de se ter entregado inteiramente a nós no sacramento do seu sublime amor, dirige-se o Senhor ao Jardim das Oliveiras, conhecido dos discípulos e também de Judas. Pelo caminho ensina-lhes e prepara-os para a sua iminente paixão, convida-os por seu amor a sofrer calúnias, perseguições até a morte, para os transfigurar a semelhança dele, divinal modelo. No momento de começar sua amaríssima paixão, não é em si que pensa, é para ti que dirige o soberano Rei todo zelo e carinho. Que abismos de amor não contém seu coração. A sua santa face é toda a tristeza, toda a ternura. Suas egrégias palavras jorram-lhe a fluxo da mais íntima profundidade do coração e são todas palpitação de amor. Ó Jesus, meu coração perturba-se quando penso no amor que vos obriga a correr ao encontro da vossa paixão. Ensinastes-nos que não há maior amor que dar a vida por aqueles a quem se ama. Pois eis que estáis prestes a selar estas sacrossantas palavras com o vosso próprio exemplo. No Jardim das Oliveiras afasta-se o mestre dos discípulos e consigo leva somente 3 testemunhas de sua agonia: Pedro, Tiago e João. Terão porventura eles que o viram transfigurado no Tabor, terão eles força para reconhecer deste ser o homem Deus esmagado pela angústia da morte? Ao entrar no jardim, disse-lhes:
ficai aqui, velai e rezai para não cairdes em tentação. Acautelai-vos, porque o inimigo não dorme. Armai-vos antecipadamente com as armas da oração, para não serdes surpreendidos e arrastados para o pecado. É a hora das trevas. Tendo-os exortado, afastou-se à distância de uma pedrada e prostrou-se com a face em terra. Sua alma está imersa em profundo mar de amargura e extrema aflição. É tarde. Na lividez da noite agitam-se sombras sinistras. A lua parece injetada de sangue. Agita o vento as árvores e penetra até os ossos. Toda a natureza como que estremece de secreto pavor. Oh, noite, como nunca houve outra semelhante. Eis o lugar onde vem Jesus orar. Priva ele a sua santa humanidade da força que tinha direito pela sua união com a divindade e mergulha num abismo de negra tristeza, de pavorosa angústia, de tétrica abjeção. Seu espírito parece submergir. Via antecipadamente toda a sua paixão. Vê Judas, seu apóstolo tão amado, que o vende por algumas moedas. Ei-lo a caminho de Getsêmani para o trair e entregar. No entanto, ainda há pouco não alimentou com sua carne, não lhe deu a beber o seu sangue. Prostrado diante dele, lavou-lhe os pés, apertou-os contra o coração, beijou-os com os seus intemerados lábios. Que não fez ele para o reter à beira do sacrilégio, ou pelo menos para o conduzir ao arrependimento? Não. Ele que corre para a perdição. E Jesus chora. Vê-se arrastado pelas ruas de Jerusalém, onde ainda alguns dias antes o aclamavam como Messias. Vê-se esbofeteado diante do sumo sacerdote. Ouve os gritos à morte. Ele, o autor da vida, é arrastado qual farrapo de um para outro tribunal. O povo, o seu povo tão amado, tão cumulado de bênçãos, vocifera contra ele, insultam, vituperam, reclama aos gritos a sua morte. E que morte! Morte de cruz. Nosso Senhor ouve mudo suas fementidas acusações. Vê-se então flagelado, coroado de espinhos, escarnecido, apupado como falso rei. Vê-se condenado à cruz, subindo ao Calvário, sucumbindo ao peso do madeiro, trêmulo, exausto. Ei-lo chegado ao Calvário, despojado das roupas, estendido sobre a cruz, impiedosamente trespassado pelos pregos, ofegante entre inenarráveis sevícias. Meu Deus, que longa, hórrida, tormentosa agonia de 3 horas, até sucumbir no meio dos apupos da gentalha ébria de cólera. Ei-lo com a garganta e as entranhas devoradas por ardente sede. E para estancar, dão-lhe vinagre e fel. Vê o pai que o abandona e a mãe aniquilada pela dor. Para acabar, a morte ignominiosa no meio de 2 ladrões. Um reconhece e se salva, o outro blasfema e morre réprobo.
vê Longinos que se aproxima para lhe trespassar o coração. Ela consulta a extrema humilhação do corpo e da alma que separam. Ad Iesum autem conveniscent, ut viderunt eum iam mortum, non fregerunt Deus crura, sed unus militum lancia latus eius aperui, et continuo exhibit sanguis et aqua. Et qui vidit testimonium percibuit, et verum est eius testimonium, et ille scit, quia vera dicit, ut et vos credatis. Cena após cena, tudo ocorre diante de seus olhos. Sente-se apavorado, acabrunhado. Mas será que vai recusá-lo? Desde o primeiro instante, tudo avaliou, tudo aceitou. Por que, pois, este terror extremo? É que expôs a sua santa humanidade como escudo, captando os ataques da justiça ultrajada pelo pecado. Sente vivamente no espírito, mergulhado na maior solidão, tudo o que vai sofrer. Para tal pecado, tal pena. Está aniquilado porque se entregou de todo em todo ao pavor, à fraqueza, à angústia. Parece ter chegado ao auge da dor. Está de rastos, com a face em terra diante da majestade do Pai. Jaz no pó irreconhecível a santa face do homem-Deus que goza da beatífica visão. Oh, meu Jesus, não sois Deus? Não sois o Senhor do céu e da terra igual ao Pai? Para que haveis de abaixar-vos até perder todo o aspecto humano? Ah, sim. Compreendo. Quereis ensinar-me a mim, orgulhoso, que para entender o céu devo abismar-me até o fundo da terra. É para espiar a minha arrogância que vos deixais afundar no mar da agonia. É para reconciliar o céu com a terra que vos abaixais até a terra, como se quisesseis dar-lhe o beijo da paz. Jesus ergue-se, volve para o céu um olhar súplice, ergue os braços, reza. Cobre-lhe o rosto funéreo valor. Implora adjutório ao Pai que dele desviou o olhar. Reza com confiança filial, mas bem sabe que lugar lhe foi designado. Sabe-se vítima a favor de toda a humanidade, exposta à cólera de Deus ultrajado. Sabe que só Ele pode satisfazer a justiça infinita e conciliar o Criador com a criatura. Reclama que seja assim. A sua natureza, porém, está literalmente esmagada. Insurge-se contra tal sacrifício. Seu espírito, todavia, está pronto à emulação e o duro combate continua. Oh, Jesus, como podemos pedir-vos que sejamos fortes quando a vós mesmo vos vemos tão frágil, tão melancólico? Sim, compreendo. Tomastes sobre vós a nossa fraqueza. Para nos dardes da vossa força, tornastes-vos vítima expiatória. Quereis ensinar-nos como só em vós devemos depositar confiança, até quando o céu nos parece cúbrico. Em sua agonia, clama Jesus ao Pai: se é possível, afasta de mim este cálice. É o grito da natureza que, prostrada, recorre, cheia de confiança ao céu. Malgrado saiba que não será atendido, porque afinal não deseja sê-lo, permanece em oração. Oh, meu Jesus,
Por que pedis o que não podeis obter? Que mistério vertiginoso! A mágoa que vos dilacera vos faz mendigar ajuda e conforto. Mas o vosso amor por nós e o desejo de nos levar a Deus vos faz dizer: não se faça a minha vontade, mas a tua. O seu coração desolado tem sede de conforto, tem sede de consolação. Levanta-se ele docemente, dá alguns passos vacilantes. Apropinqua-se dos discípulos. Pelo menos eles, os amigos de confiança, hão de compreender e partilhar da sua mágoa. Encontra-os mergulhados no sono. De súbito sente só, abandonado, enjeitado, posposto. Simão, dormes? Pergunta docemente a Pedro. Tu que há pouco me dizias que querias seguir-me até a morte. Vira-se para os outros. Não podeis velar uma hora comigo? Uma vez mais esquece os sofrimentos. Não pensa senão nos discípulos. Velai e orai para não cairdes em tentação. Parece dizer: se me esquecestes tão depressa, a mim que luto e sofro, pelo menos em vosso próprio interesse, velai e orai. Mas eles, tontos de sono, mal o ouvem. Oh, meu Jesus! Quantas almas generosas, tangidas por vossos lamentos, vos fazem companhia no jardim das oliveiras, partilhando da vossa amargura e da vossa angústia mortal. Quantos corações têm respondido generosamente ao vosso apelo ao longo dos séculos? Possam eles consolar-vos e, participando do vosso sofrimento, cooperar na obra da salvação. Possa eu mesmo ser desse número e consolar-vos um pouco, ó meu bom Jesus. Volta Jesus ao local de oração e apresenta-se-lhe diante dos olhos um outro quadro bem mais terrível. Desfilam diante dele todos os nossos pecados, nos seus mais ínfimos pormenores. Vê a extrema vulgaridade dos que os cometem. Sabe a que ponto ultrajam a divina majestade. Vê todas as infâmias, todas as obscenidades, todas as blasfêmias que conspurcam os corações e os lábios engendrados para cantar a glória de Deus. Vê os sacrilégios que desonram os homens. Vê o monstruoso abuso dos sacramentos instituídos por ele para nossa salvação e que facilmente podem ser causa de nos perdermos. Tem de cobrir-se com toda a lama fétida da corrupção humana. Tem de espiar cada pecado à parte e restituir ao Pai toda a glória roubada. Para salvar o pecador, tem de descer a esta cloaca. Mas isto não o detém. Qual monstruosa vaga! Essa lama rodeia-o, submerge-o, oprime-o. Ei-lo diante do Pai, Deus da justiça, ele, santo dos santos, vergado ao peso dos nossos pecados, tornando-se igual aos pecadores. Quem poderá sondar tal horror e extrema repugnância? Quem compreenderá a extensão da horrível náusea, do soluço de desgosto? Tendo tomado todo o peso sobre si, sem exceção alguma, sente-se esmagado por medonho fardo e geme sob o peso da justiça divina, em face do Pai que permitiu ao seu Filho se oferecesse qual vítima pelos pecados do mundo e se transformasse numa espécie de maldito. Sua pureza estremece diante desta massa infame,
mas ao mesmo tempo vê a justiça ultrajada, o pecador condenado. Em seu coração defrontam-se duas forças, dois amores. Vence a justiça vituperada. Mas que espetáculo infinitamente lamentável! Este homem, onerado com todos os nossos crimes, ele, essencialmente santidade, confundido, embora exteriormente, com os criminosos, treme qual uma folha. Para poder afrontar esta terrível agonia, abisma-se na oração. Prostrado diante da majestade do Pai, diz: Pater mi, se possibile est, transiata me calixiste. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. É como se dissesse: Pai, quero a tua glória, quero o cumprimento da tua justiça, quero a reconciliação do gênero humano. Mas não por este preço, que eu, santidade essencial, seja assim salpicado pelo pecado. Ah, não, isso não. Oh, Pai, a quem tudo é possível, afasta de mim este cálice e encontra outro meio de salvação nos tesouros insondáveis da tua sabedoria. Porém, se não quiseres, que a tua vontade, não a minha, se faça. Desta vez ainda fica sem efeito a prece do Salvador. Sente a angústia mortal. Ergue-se a custo em busca de consolação. Sente como as forças o abandonam. Arrasta-se penosamente até junto dos discípulos. E uma vez mais encontra-os a dormir. A sua tristeza torna-se ainda mais profunda. E contenta-se simplesmente em os acordar. Sentiram-se confusos? Disto nada sabemos. Só vemos a Jesus indizivelmente triste. Guarda consigo toda a amargura deste abandono. Mas Jesus, como é grande a dor que leio em vosso coração transbordante de angústia. Vejo-vos afastar-vos dos vossos discípulos, ferido, todo magoado. Pudesse eu dar-vos algum reconforto, consolar-vos um pouco, mas, incapaz de mais nada, choro aos vossos pés. Unem-se às vossas as lágrimas do meu coração e da minha compulsão, e elevam-se até ao trono do Pai, suplicando que tenha piedade de nós, que tenha piedade de tantas almas absortas no sono do pecado e da morte. Extenuado por veemente aflição, regressa Jesus ao lugar onde rezara. Cai, sim, mas não se prostra. Cai sobre a terra. Sente-se despedaçado de mortal desânimo e sua prece torna-se mais intensa. O Pai desvia o olhar como se ele fosse o mais abjeto dos homens. Parece-me ouvir os lamentos do Salvador. Se ao menos as criaturas, por quem tanto sofro, quisessem aproveitar-se das graças obtidas por tantas dores e penas. Se ao menos reconhecessem seu justo valor, o preço que pago para as resgatar e dar-lhes a vida de filhos de Deus. Despedaça-me este amor o coração bem mais cruelmente do que os carrascos em breve me hão de despedaçar a carne. Vê o homem que não sabe porque não quer saber e blasfema do sangue divino, e o que é bem mais danoso para a alma, serve-se do mesmo sangue para sua condenação. Quão poucos o hão de aproveitar, e quantos hão de correr ao encontro de seu próprio extermínio. A grande amargura de seu coração continua a repetir: Quae utilitas in sanguine meo? Quão poucos aproveitaram meu sangue?
O pensamento, porém, deste pequeno número basta para afrontar a paixão e a morte. Não há nada nem ninguém que possa dar-lhe sequer sombra de consolação. Fechou-se-lhe o céu. O homem, esmagado ao peso dos pecados, é ingrato e ignora-lhe o amor. Sente-se submerso num mar de dor e grita nas vascas da agonia: minha alma está triste até a morte. Oh, sangue divino que manas irresistivelmente do coração de Jesus e lhe corres por todos os poros para lavar a pobre terra ingrata. Permite-me que te recolha, ó sangue tão precioso, sobretudo estas primeiras gotas. Quero guardar-te no cálice de meu coração. És prova irrefutável deste amor, única causa de ter sido vertido. Quero purificar-me através de ti, sangue preciosíssimo. Quero com ele purificar todas as almas enodoadas pelo pecado. Quero oferecer-te ao Pai. É o sangue do seu Filho bem-amado que caiu sobre a terra para purificar. É o sangue do seu Filho que ascende ao seu trono para reconciliar a justiça ultrajada. A alegria é, na verdade, muito mais veemente do que a dor. Chegou então Jesus ao fim do caminho doloroso? Não. Ele não quer limitar a torrente do seu amor. É mister que saiba o homem quanto ama o homem-Deus. É preciso que saiba o homem até que abismos de abjeção pode levar a amor tão completo. Embora a justiça do Pai esteja satisfeita com o suor do sangue preciosíssimo, carece o homem de provas palpáveis deste amor. Seguirá Jesus, pois, até ao fim, até a morte ignominiosa sobre a cruz. O contemplativo conseguirá talvez intuir um reflexo desse amor que o reduz aos tormentos da santa agonia no Jardim das Oliveiras. Aquele, porém, que vive entorpecido pelos negócios materiais, procurando muito mais o mundo do que o céu, deve vê-lo também pelo aspecto externo pregado à cruz, para que ao menos o comova a visão do seu sangue e a sua cruel agonia. Não! O seu coração, transbordante de amor, ainda não está contente. Domina-o a aflição e ora de novo: Pai, se este cálice não pode ser afastado sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. A partir deste instante, responde Jesus do fundo de seu coração abrasado de amor ao grito da humanidade que reclama sua morte como preço da redenção. A sentença de morte que seu Pai pronuncia no céu responde à terra reclamando sua morte. Jesus inclina a adorável cabeça: Pai, se este cálice não pode ser afastado sem que o beba, faça-se a tua vontade. E eis que o Pai lhe envia um anjo de consolação. Que alívio pode um anjo oferecer ao Deus da força, ao Deus invencível, ao Deus todo-poderoso? Mas este Deus quis tornar-se inerme. Tomou sobre os ombros toda a nossa fraqueza. É o homem das dores em luta com a agonia. Ora o Pai, por si e por nós. O Pai recusa atendê-lo, pois deve morrer por nós. Penso que o anjo se prostra profundamente diante da beleza eterna, manchada de pó e sangue, e com indizível respeito suplica a Jesus: beba o cálice pela glória do Pai e pelo resgate dos pecadores. Rezou assim para nos ensinar a recorrer ao céu unicamente quando nossas almas estão desoladas como a sua.
Ele, a nossa força, virá ajudar-nos, pois que consentiu em tomar sobre os ombros todas as nossas angústias. Sim, meu Jesus, é preciso que bebais o cálice até o fundo. Estais votado à morte mais cruel. Oh, Jesus, que nada possa separar-me de vós, nem a vida, nem a morte. Se ao longo da vida só desejo unir-me ao vosso sofrimento, com infinito amor ser-me-á dado morrer convosco no Calvário e convosco subir à glória. Se vos sigo nos tormentos e nas perseguições, tornar-me-eis digno de vos amar um dia no céu face a face, cantando convosco eternamente o vosso louvor, em ação de graças pela cruel paixão. Vede, forte, invencível, ergue-se Jesus do pó. Não desejou ele o banquete de sangue da maneira mais intensa, pois sacode a perturbação que o invadira, enxuga o suor sangrento da face e em passo firme dirige-se para a entrada do jardim. Aonde ides, ó Jesus? Ainda há instantes não estavas empolgado pela angústia e pela dor? Não vos via eu trêmulo e como que esmagado sob o cruel peso das provações que hão de tombar sobre vós? Aonde ides nesse passo intimorado e resoluto? A quem vais entregar-vos? Escuta, meu filho, as armas da oração ajudaram-me a vencer. O Espírito dominou a fraqueza da carne. A força foi-me transmitida enquanto orava, e agora eis-me pronto a tudo desafiar. Segue o meu exemplo e arranja-te com o céu como eu fiz. Jesus aproxima-se dos apóstolos, e pois continuam a dormir, a emoção, a hora tardia, o pressentimento de alguma coisa terrível, irreparável, a fadiga, e ei-los mergulhados em sono de chumbo. Jesus tem piedade de tanta fraqueza. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma. Jesus exclama: dormi agora e repousai. Detém-se por instante. Ouvem que Jesus se vai apropinquando e entreabrem os olhos. Jesus continua a falar: basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que se aproxima o que me há de entregar. Jesus vê todas as coisas com seus olhos divinais. Parece dizer: meus amigos e discípulos, vós dormis, ao passo que os meus inimigos velam e se aproximam para me prender. Tu, Pedro, que há pouco te julgavas bastante forte para me seguir até a morte, também tu dormes agora? Desde o princípio tens me dado provas de tua fraqueza. Está, porém, tranquilo. Aceitei sobre mim tua fraqueza e rezei por ti. Depois de confessares a tua falta, serei a tua força e apacentará os meus rebanhos. E tu, João, também tu dormes. Tu, que acabavas de sentir as pulsações de meu coração, não pudestes velar comigo uma hora. Levantai-vos, partamos, já não há tempo para dormir. O inimigo está à porta. E a hora do poder das trevas. Partamos. De livre vontade vou ao encontro da morte. Acorre Judas para trair-me, e eu vou ao seu encontro. Não impedirei que se cumpram à risca as profecias. Chegou minha hora, a hora da misericórdia infinita. Ressoam os passos.
Archotes acesos enchem o jardim de sombras de púrpura. Intrépido e calmo avança Jesus seguido dos discípulos. Oh, meu Jesus, dai-me a vossa força quando a minha pobre natureza se revolta diante dos males que a ameaçam, para que aceite com amor as penas e aflições desta vida de exílio. Uno-me com toda a veemência aos vossos méritos, às vossas dores, à vossa expiação, às vossas lágrimas, para poder convosco trabalhar na obra da salvação. Possa eu ter a força de fugir ao pecado, causa única da vossa agonia, do vosso suor de sangue e da vossa morte. Afastai de mim o que vos desagrada e imprimi em meu coração, com o fogo do vosso santo amor, todos os vossos sofrimentos. Cingi-me intimamente em forte, doce, caloroso amplexo, que nunca vos deixe só em meio de vossos cruéis padecimentos. Só desejo um único alívio, repousar em vosso coração. Só desejo uma única coisa, partilhar de vossa santa agonia. Possa minha alma inebriar-se com vosso sangue e alimentar-se com o pão de vossa dor. Assim seja. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria Purissima, sine labore concepta. Amen.